O Brasil empatou. Mas o que aconteceu dentro daquele estádio é muito mais grave do que um simples resultado no placar. Porque enquanto parte da torcida ainda celebrava o golaço de Vini Júnior, nos bastidores da seleção brasileira algo estranho começou a se espalhar. Um clima pesado, um silêncio que ninguém quer explicar. E se você acompanha o Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026, precisa entender o que está acontecendo, porque isso pode definir o destino do Hexa antes mesmo da fase de grupos terminar. Vamos direto ao ponto. No último sábado, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o Brasil estreou no Mundial contra o Marrocos e saiu com um empate de 1-1 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com o Marrocos saindo na frente. E o pior, o gol marroquino nasceu de um erro brasileiro. Um passe errado dentro da própria defesa abriu espaço para Brahim Dias lançar Saibari, que apareceu na cara do gol e tocou na saída de Alisson para abrir o placar. O Brasil sentiu o golpe. Ficou acuado, sem conseguir produzir nada no ataque, perdido em campo contra uma seleção africana que jogava com mais organização do que a pentacampeã do mundo. Só nos minutos finais do primeiro tempo, Vini Júnior apareceu para salvar a pátria com um gol individual de muita categoria, mas o que ficou depois daquele empate não foi alívio, foi desconfiança. Porque um empate contra o Marrocos não é apenas um resultado ruim, é um sintoma. E os sintomas dessa seleção estão começando a preocupar muito mais gente do que você imagina. Vamos falar sobre os problemas que ninguém quer admitir em voz alta. O Brasil entrou em campo sem ideias claras de ataque, sem profundidade, sem aquela trama coletiva que a torcida espera de uma seleção brasileira. O time ficou perdido sempre que precisou criar algo a partir do zero, dependendo quase exclusivamente de jogadas individuais para conseguir alguma reação. E isso é assustador. Porque numa Copa do Mundo, contra adversários cada vez mais preparados taticamente, talento individual sozinho já não é mais suficiente. Tem jogador sendo seriamente questionado. Tem sistema que simplesmente não funciona quando o adversário pressiona alto. E tem uma pergunta que está crescendo dentro da cabeça de cada torcedor brasileiro. Será que essa seleção realmente está pronta para o que vem agora? Se você está sentindo essa mesma angústia, deixa o like agora, porque esse vídeo vai te mostrar exatamente onde está o problema. E se inscreve no canal, porque vamos acompanhar cada jogo dessa Copa com a real, sem maquiagem, sem proteger ninguém. E é aqui que chegamos no nome que está sendo mais cobrado depois desse empate, Carlo Ancelotti. O próprio treinador admitiu, depois do jogo, que a equipe entrou nervosa, sentiu a pressão do momento e permitiu que o Marrocos tivesse o controle de boa parte da partida, reconhecendo que esperava um começo melhor na Copa. Só que reconhecer o problema depois não resolve o problema antes. E a pergunta que está pegando fogo nas redes sociais é simples e dolorosa. Será que contratar um treinador europeu, vencedor de Champions League, que nunca trabalhou com futebol de seleção antes, foi realmente o caminho certo para o Brasil? Ancelotti tem currículo de clube. Tem taça de Champions. Mas comandar seleção é outro jogo completamente diferente. É outro ritmo. É outra pressão. E o que vimos contra o Marrocos foi um time organizado tropeçando justamente no que deveria ser o ponto forte de um treinador desse nível. A leitura de jogo, o ajuste tático, a capacidade de evitar o sufoco. Será que o nome badalado, o currículo internacional, ofuscou um problema que já estava ali, silencioso, esperando para explodir bem no momento mais importante? Essa pergunta não tem resposta fácil. Mas ela não vai desaparecer. Pelo contrário, vai crescer a cada resultado que não convencer. E enquanto Ancelotti tenta se explicar, tem um nome que está dominando os comentários, as hashtags, as discussões em todos os grupos de WhatsApp do Brasil. Endrick, o garoto que muita gente já compara com o início de carreira de Pelé, ficou no banco do início ao fim. Chegou a aquecer durante o primeiro tempo, ensaiando uma entrada que nunca aconteceu, e voltou a sentar, sem nenhuma explicação clara do treinador, o que gerou revolta nas redes sociais e críticas direcionadas a Ancelotti. A torcida explodiu. Foram acusações de injustiça, de medo de dar oportunidade ao jovem, de repetir um erro que já aconteceu antes com esse mesmo atacante em outro momento da carreira. Depois do jogo, quando questionado diretamente sobre o motivo de Endrick não ter entrado, Ancelotti foi evasivo. Disse que fala da equipe como um todo e não comenta decisões individuais. Só que esse tipo de resposta não convence mais ninguém.
Porque quando você tem um jovem talentoso, ansioso para mostrar serviço na primeira Copa do Mundo da carreira e decide deixá-lo no banco contra um adversário difícil, isso manda uma mensagem. E a torcida está cansada de ler entre as linhas. Será que Endrick está sendo subutilizado por puro conservadorismo tático? Ou será que existe alguma avaliação interna que ainda não veio à tona? O fato é que esse silêncio está virando combustível para uma crise de confiança que só aumenta. Se você também ficou revoltado com isso, comenta agora mesmo aqui embaixo. Você acha que Endrick deveria ter entrado contra o Marrocos? Quero ler a opinião de cada um de vocês. E já aproveita, deixa o like, porque esse vídeo está só começando a destrinchar tudo o que está acontecendo dentro dessa seleção. Agora vamos falar do nome que, de alguma forma, sempre acaba dominando o noticiário, mesmo quando não entra em campo. Neymar. Depois de quase 3 anos afastado por lesão grave, Neymar foi chamado de volta por Ancelotti, em uma decisão pressionada por boa parte do próprio elenco, que fez praticamente um lobby público pedindo a presença do camisa 10 no Mundial, com jogadores reforçando que jogar uma Copa sem ele não teria a mesma graça. Só que contra o Marrocos, Neymar nem entrou em campo. E enquanto o time sofria, enquanto a seleção patinava sem conseguir construir jogadas, o nome dele continuava sendo o assunto mais comentado fora de campo. Entrevistas, declarações sobre como a Copa pode mudar o entretenimento do futebol, expectativa, hype, holofote. Tudo isso ao mesmo tempo em que o time dentro de campo mostrava sinais claros de fragilidade. Isso cria um contraste perigoso. De um lado, um elenco que precisa de foco total, de silêncio, de trabalho. Do outro, um turbilhão de atenção midiática girando em torno de um jogador que ainda está se reconstruindo fisicamente. Será que esse barulho está, de alguma forma, drenando energia que deveria estar sendo direcionada para resolver os problemas reais dessa seleção? Agora une todos esses pontos. Um treinador sendo questionado pela primeira vez desde que chegou. Um jovem talento sendo deixado de lado sem explicação convincente. Um ídolo voltando em meio à expectativa gigantesca, mas sem minutos em campo. E um time que, contra um adversário do nível do Marrocos, simplesmente não conseguiu impor o próprio jogo. Isoladamente, qualquer um desses problemas seria gerenciável. Juntos, eles formam exatamente o tipo de crise silenciosa que cresce por dentro, sem manchete explosiva, sem demissão, sem escândalo público, mas que pode explodir justamente na hora errada, quando o Brasil já estiver enfrentando adversários ainda mais fortes na fase eliminatória. A pergunta que fica é desconfortável, mas precisa ser feita. Será que o Brasil está realmente preparado para essa Copa do Mundo? Ou estamos vendo, em tempo real, os primeiros sinais de uma campanha que pode terminar em decepção? Eu não vou te dar uma resposta fácil agora, porque ninguém tem essa resposta ainda. O próximo jogo contra o Haiti vai dizer muita coisa sobre se essa crise é passageira ou se é o início de algo maior. E é exatamente por isso que você precisa estar aqui no canal acompanhando cada detalhe, cada escalação, cada polêmica, antes de qualquer outro lugar. Se esse vídeo fez sentido para você, se você também sentiu esse alerta vermelho depois do empate contra o Marrocos, deixa o like, comenta o que você pensa sobre Ancelotti, sobre Endrick, sobre Neymar e se inscreve agora no canal, porque a crise dentro da seleção brasileira está só começando e eu vou estar aqui, trazendo cada capítulo dessa história antes de todo mundo.